Marcelo Veiga, nós nos conhecemos há um tempo. Hoje ele é o investidor da Bolsa, mora nos Estados Unidos, é casado com a irmã Késia, tem um filho muito bonito. Aí Marcelão acabou de entrar, vou chamá-lo aqui para estar com a gente. E ele tem uma vida, e ele tem um curso hoje, mais de 5 mil alunos, né? Pessoas que ele treina e fala sobre isso. Ele tem um livro, e mais de um na verdade, mas o livro vai conversar sobre esse assunto. Marcelão, estou te chamando aqui agora. Bem-vindo, meu amigo Marcelo Veiga. Aquecer na Bolsa. E aí, Marcelão? Esse assunto, Marcelão, estou te chamando aqui agora. Bem-vindo, meu amigo. Tá dando Marcelo eco aí. Veiga. Tudo bem, Robério? Tudo bom, meu querido? Essas minhas segundas-feiras, parece que nesse tempo de quarentena, eu decidi então fazer uma coisa. Eu digo, eu quero os meus amigos que são bons naquilo que fazem, que moram fora do Brasil geralmente. Podem ser brasileiros ou estrangeiros. Graças a Deus temos um network ao redor do mundo. E eu digo, eu quero achar esses meus amigos e volto nesse tempo. E vou sair vendo quem são os big boss na sua área. E aí, claro, o meu radar pegou você. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, Marcelo Veiga. Dê a sua saudação aos nossos amigos. É uma honra, Robério. É uma honra muito grande. Além da nossa amizade antiga, eu tenho sido fã de tudo que você está fazendo, porque eu vejo muita gente ter dificuldade, né? Essa pandemia acelerou um pouco a digitalização das pessoas, mas você saiu na frente aí com essas lives e eu acho esse teu trabalho assim sensacional. Parabéns. Eu me sinto muito honrado aí de participar da tua audiência. Eu queria até perguntar, quando eu entro, a minha audiência está me vendo live? Não, né? Acho que não. Eu creio que sim. No seu Instagram, o seu Instagram agora está marcado como você está live. Então, aquelas pessoas que estão no seu Instagram, elas serão avisadas que você está numa live. Legal. Tá? Legal. Então, olha aí, tá um monte de coraçãozinho já subindo aí. Eu vi que a dona Késia já entrou aí, já tá. Então, muito bom, querido. Muito obrigado, a alegria toda nossa, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Eu sei que é a sua correria, você tem muitos alunos, atendimento, acho que mais de 5 mil alunos, né? Que você treina aí. 15 mil, puxa vida. Eu vi um vídeo seu que falava em 5, olha como eu tô atrasado, né? Faz tempo. Pois é. Marcelão, todo tempo é pouco, cara. Essas lives assim, pensa em 1 hora, já não é 1 hora por causa do Instagram, tem que ser dentro de 1 hora, então a gente imagina 50, e quando a coisa fica boa, que o negócio pega aqui, aí já vai terminando, e a gente às vezes pensa em fazer 10 pontos, 10 questões, abordagens, a gente chega nas 5, já vai esgotando o tempo. Então eu não quero perder tempo. Eu quero mais uma vez te agradecer. Quero saber onde é que você mora hoje, onde é que você está. Eu sei que é nos Estados Unidos, mas fala aí onde é que eu estou, para ver se o fuso horário eu estou te dando um trabalho. Mas nos Estados Unidos não, a gente está até mais cedo que aqui. Uma horinha de diferença. Eu estou na Flórida. Cidade certa eu não vou nem te dizer, porque nem eu sei, Roberto, porque a gente tem mudado muito já nesses 4 anos. Sim. Estamos provisoriamente no lugar por causa da pandemia, mas Flórida, praticamente Flórida. Tá bom. E é isso, né? Você mora nos Estados Unidos há quanto tempo já? 4 anos já. 4 anos. 4 anos, Pois é, Marcelo. Então, querido, eu queria começar que nós vamos falar sobre essa questão que eu creio que é de fundamental importância. Quando nós estamos falando de aspectos financeiros, na verdade existem tabus, preconceitos, mas que um dia eu estava ouvindo acho que era um coach, um palestrante, enfim, e ele estava dizendo, quando ele falava veementemente sobre prosperidade, sobre questões financeiras, ainda há uma nuvem de hipocrisia muito grande, aquele tipo de coisa, o pessoal, o cara está falando muito em prosperidade, esse cara só fala em dinheiro, mas eu quero perguntar quem é que quer ser quebrado hoje? Quem é que levante a mão? Quem quer ser falido? Ninguém quer, então essa hipocrisia. Na verdade, a gente precisa entender que, e esse colega meu estava dizendo, na verdade esse palestrante dizia assim, Roberto, ele estava na verdade numa palestra, ele estava me dizendo, ele disse, quando eu falo sobre finanças, que eu vejo críticas nos meus comentários, não é nenhum rico que está me criticando. Olha só. Não é nenhum bem-sucedido que está me criticando. Então, geralmente, quem critica é realmente uma mentalidade, a pessoa às vezes está assim, com tabus, preconceitos e, coitado, às vezes de uma educação com muitas limitações. Mas eu queria dar um start aqui e a gente conversar sobre alguns pontinhos que eu comecei aqui, pelo menos o que a gente conseguir é
Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22, certamente que você conhece esse texto, mas diz assim, simples e objetivo: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Ou seja, a bênção do Senhor enriquece, Deus enriquece. Marcelo, eu queria começar assim falando sobre riqueza, sobre prosperidade. Você mesmo poderia dar esse start, mas a pergunta que a gente poderia começar é dizer: Deus quer todo mundo rico? Deus quer todo mundo próspero? Vamos lá. Roberto, você começou falando de tabu, e nós, cristãos, particularmente no Brasil, você fez Haggai aqui nos Estados Unidos? Sim, eu fiz Haggai em Singapura. Você fez em Singapura, né? Isso. 2006, não foi isso? 2004 eu fiz Singapura. Pois então, eu fiz 2012. E a maior diferença que eu vi entre o cristão brasileiro e o cristão americano é justamente essa, porque a gente vê muito preconceito na igreja. Não vou dizer que generalizar, mas você sabe que existe muito, as pessoas, alguns líderes cristãos quererem dizer que o dinheiro seria um mal, que o dinheiro leva você, perverte você, né? Eu até estava fazendo um estudo caseiro ontem com o meu filho, né, pequeno. Sim. E a gente estava falando daquela passagem do camelo embaixo na agulha, né? Sim, sim. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas isso não necessariamente. Pode ser mais difícil, mas não é possível. Sim. E no Brasil a gente vê as pessoas falando assim que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Não, o amor ao dinheiro é o mal de todas as coisas. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que o sonho de prosperar foi tão forte na minha vida que eu duvido que não tenha sido da parte do Senhor, porque o Senhor não queria me ver sofrendo, passando as carícias que eu passei. Sim. Mas Ele nos dá, e existem muitas outras passagens que você sabe, falando sobre talentos, Ele nos dá talentos. Sim. E se fala muito também da oração, que é orar mais ação, oração. Orar mais ajudarem, pedirem a Deus. E eu tive um exemplo num Haggai, que eu não sei se eu te contei, mas está na introdução do meu livro que eu escrevi quando voltei do Haggai. Sim. Que exemplifica bem isso, eu gosto sempre de contar. Eu estava fazendo um curso, e você sabe que lá eles proíbem você de usar a internet. E para que você não se distraia, é uma bolsa cara, $10 mil, durante um mês você fica lá. Sim. Estudando, eles querem que você realmente estuda, então você não pode usar a internet. Chega uma hora que eu precisei ir ao banheiro, e é um resort bacana, né, que eles colocam a gente, e foi tipo um bedel atrás de mim, um cara, para ver se eu não ia me distrair, se eu não ia pegar na internet, se eu ia realmente ao banheiro e ia voltar. Ficou esperando na porta do quarto, e sem querer eu entupi a privada do quarto do hotel. Aí eu saí para ele e falei assim: olha, rapaz, eu entupi a privada. Ele falou: rapaz, eu tenho que voltar lá. Faz o seguinte, liga para a recepção, pede para alguém, vem e volte para lá correndo. Tá, aí ele foi, me deixou lá, eu liguei. E você sabe que no Haggai, não sei se no tempo que você fez, nós, 300 pessoas, 100 pessoas, não me lembro exatamente, muitas pessoas do mundo inteiro que têm o privilégio de fazer esse curso, e nós éramos cuidados por voluntários, todos de mais de 65 anos, que pagavam $5 mil pelo privilégio de cuidar de nós. Sim. Eles pagavam: olha, deixa eu pagar 5 mil para colaborar com essa obra e deixa eu cuidar dele. Aí, nessa hora, veio um senhor de seus 65, 70 anos, camisa havaiana, né, porque era lá em Maui, no Havaí, todos eles usavam aquelas camisas floridas. Ele veio com uma máquina nas costas, tipo esse do Ghostbusters, de matar fantasma, sabe? Sim. Ele veio com aquela máquina assim. O que aconteceu aí? Olhou a privada, enfiou aquele tubo na privada e deu um tiro. Pum! E aí a privada desentupiu. Eu nunca tinha visto aquela máquina na minha vida, né? Aí ele olhou para mim, um americanão de olho azul, olhou para mim e falou assim: você é de que país? Eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: conheço muito seu país. Assim que você
sair daqui do Haggai, você procure um ministério chamado Deus no Mercado de Trabalho. E se informe e leve isso para o seu país. Aquilo na hora eu não digeri. Entrou na cabeça, mas eu esqueci. E ele falou mais. Ele falou assim, olha, procure isso, leve para o seu país e volte já para a sua sala estudar. Não, aí ele falou o seguinte, ele virou para mim e falou assim, você sabe o que é um Gulfstream 650? Era a época do Eike Batista lá no Brasil. E o Eike Batista tinha acho que 2 Gulfstream 650, que é o Learjet mais sofisticado para 20 lugares, 2 banheiros, né? Um palácio nos ares. E eu conhecia, porque saía nas reportagens. Eu falei, eu conheço, por quê? Ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, pois então, eu vim de Oklahoma no meu Learjet 650, pilotando, está estacionado aqui no aeroporto de Maui, e eu ainda paguei $5.000 para limpar a sua privada. Portanto, você faça por onde, porque Deus está te abrindo portas, está te mostrando uma oportunidade, está lhe dando ferramentas, você tem talentos que Ele lhe deu, desenvolva e leve isso para o Brasil. Porque eu acho que a grande missão de todos nós que conhecemos ao Senhor não é entendermos as bênçãos que Ele tem para nós, mas a grande ordenança que foi a última palavra de Jesus antes de subir aos céus. Ide e levai as boas novas do Evangelho aos 4 cantos da terra. Sim. E quando eu conheci... Então isso aí ilustra bem a questão da riqueza. Sim. Muitos alunos meus, geralmente aqueles pobres que fazem esse comentário que faziam para o pastor que você viu, chegam nos comentários do YouTube e falam para mim assim, ô Marcelo, você falando aí de riqueza, até parece que todo mundo pode ser rico. E se todo mundo fosse rico, então ninguém trabalhava. O exemplo desse voluntário ilustra claramente isso. Um cara que tinha um Gulfstream 650 pagou para limpar a minha privada. Sim. Eu tenho a impressão que num mundo onde os princípios de Deus governam, todos podem ter tudo, não ter carência de nada, e mesmo assim fazermos em rodízio, ou alguns por amor, atividades que hoje talvez muitos sintam que sejam subalternas ou de menos relevância, ou para os mais humildes. Sim. Por exemplo, essa turma que está cuidando, esses enfermeiros que estão na linha de frente do Covid, esses caras são uns heróis. Sim. São os heróis. Né? Aqui nos Estados Unidos, volta e meia, tem paradas em frente aos hospitais para todo mundo ficar batendo palma para eles lá em cima trabalhando. Eles podiam não fazer isso, mas eles fazem. E o conceito de riqueza, é claro que passa pelo viés financeiro, mas riqueza tem a ver também com plenitude, com prosperidade, estar no centro da vontade de Deus. Esse cara estava limpando privada, mas ele era rico financeiramente e ele estava pleno fazendo aquilo, porque suas convicções, ele sabia que Deus estava usando ele naquele momento, né? Essa plenitude, né? Então, dessa maneira, Mateus 25, que fala da parábola dos talentos, quer dizer, aquele que cada um recebeu deve fazer aquilo que recebeu em suas mãos, né? E o que o dono do Learjet aí falou para você, você tem dom, você tem talento, ou seja, fica na tua posição e deixa Deus te usar. Isso é ser rico, isso é ser próspero, né? Agora, no questão realmente financeira, por exemplo, a gente escuta muito, eu vejo que é muita hipocrisia. Eu, às vezes, brincando com os colegas e compartilhando, até com a minha equipe, às vezes eu estou conversando, minha equipe trabalha, eu digo, aí, levanta aí quem quer ser quebrado, levanta aí quem quer estar devendo todo o tempo, quem quer viver apertado, ninguém levanta a mão. Agora você fala, não, isso é prosperidade, você está falando muito, isso é amor de Deus. Então eu vejo que às vezes existe esse divisor de águas. E, de fato, a frase da nossa cultura é porque Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. A questão de Jesus ter falado que sempre haveria pobres,
Não é que ele quer que todos sejam pobres, ou que ser pobre é um projeto de Deus. Ou porque acabamos de ver dizer que a bênção do Senhor enriquece. Está na palavra Provérbios 10, 22. E com ela não acrescenta dores. A riqueza, ele está falando de riqueza de prosperidade financeira mesmo, além da prosperidade, da plenitude da vida, como está lá em Deuteronômio 28, né? E que se fala muito. Aquela frase, né? Mais uma frase aqui, colocando só para apimentar nosso papo. Dinheiro não traz felicidade. Aí eu pergunto, e pobreza traz, né? Então a gente vê, por exemplo, Abraão, né? O pai da fé, o patriarca Abraão. Os judeus, você encontrar hoje um judeu pobre é uma coisa meio difícil, paradoxal, né? Que esse povo entendeu de Deus o que significa o papel deles de serem, de estarem aqui na terra como povo de Deus, né? Uhum. Esse empreendedorismo no reino, o que você acha disso? De como povo de Deus, esse espelho de glória de Deus, eu não estou falando, às vezes, por exemplo, a simplicidade, às vezes a gente troca muitas palavras que tem a ver com isso, por exemplo, humildade, a pessoa não tem posses, ela chama a pessoa de humilde, isso não tem nada a ver. Tem muita gente arrogante que não tem nada na vida, e tem muita gente que é milionário, como esse cara do Gulfstream, e ele estava lá limpando uma privada. Então quem que é humilde na história? Né? Então alguns termos a gente usa muito fora de contexto, e essa questão de empreender, porque eu vejo a riqueza, claro, um sinal claro da bênção de Deus sobre a vida de alguém, mas além do mais de uma aptidão, de um compromisso que a pessoa tem, de vigor nessa vida, de aproveitar, de remir, de não ficar aí com a vida, deixa a vida me levar, e no final ainda diz assim, foi porque Deus quis assim, né? Então coisas como essa, esse empreendedorismo necessário, fala dele, porque daqui a pouco isso vai estar aí, você vai estar contando já um pouco da sua história, desse empreendedorismo, a visão empreendedora da vida e o reino de Deus e o empreendedorismo ligado ao reino de Deus. Roberto, continuando na história do Haggai, esse cara me pediu para verificar olha, procure saber do ministério chamado Deus no mercado de trabalho. Sim. E nessa época eu já estava começando a me interessar pela Bolsa de Valores, já investia, mas eu não ganhava dinheiro, mas eu já sabia que ali era um lugar que se fazia milionários. Né? Eu até escrevi esse livro assim, não sei para ver, está ao contrário a imagem, não sei. Fábrica de Milionários. Fábrica de Milionários, você vê certo aí, né? Não, estou vendo invertido, exatamente. Está vendo invertido. Está vendo invertido, mas a Fábrica de Milionários foi meu primeiro livro. Mas eu não conseguia ganhar dinheiro como essas pessoas ficam milionárias da noite para o dia. E quando eu fui para o Haggai, eu falei para a Kézia, olha, eu não vou voltar. Eu vou, quando eles pagam a passagem de volta, eu falei, quando voltar eu vou abrir mão da passagem e vou a Nova York fazer uma pesquisa sobre Bolsa de Valores, porque Estados Unidos é o país da Bolsa. Vou ficar lá uns 15 dias. E coincidentemente, quando eu voltei do Havaí e cheguei em Los Angeles, o furacão Sandy entrou em Nova York. E eu não conseguia voos para lá. Aí eu fui obrigado a passar 5 dias na casa de uma prima minha em Los Angeles, cujo marido é americano, evangélico. Sim. Não muito atuante, mas assim de uma cultura toda protestante americana. Sim. E um grande advogado, um cara de business, conhece tudo. E eu conversei muito com ele sobre tudo que eu tinha vivido no Haggai, sobre tudo. E eu toquei no assunto do Deus no mercado de trabalho. E ali ele começou a falar. Não, isso é um ministério que nasceu aqui em 1996, um avivamento que teve na Califórnia. Quase que na mesma quinzena, vários pastores começaram a chegar no púlpito e chorar diante de todo mundo, pedindo perdão por em algum momento terem feito distinção entre eles lá em cima do púlpito e todo mundo que está lá embaixo, como se eles fossem alguma coisa a mais do que todo mundo que está lá embaixo. Eles choravam. Deus tocou o coração de vários homens de Deus ao mesmo tempo, e isso tudo eu conto no livro que eu Divina Gestão Corporativa. Sim. Que ele tinha o título de Deus no mercado de trabalho. Mas como a palavra Deus espanta muita gente, e eu queria que chegasse ao máximo de pessoas, depois eu troquei de nome.
Mas ele na ocasião, aí eu fui para... De lá eu não consegui ir para Nova York, fui para Pensilvânia. Quando fui para Pensilvânia, eu fiz contato com um amigo de Samuel, né, o irmão de Kézia. Sim, seu cunhado. Ele falou: Marcelo, se tiver algum problema, procura o Kleber. Eu falei: cara, eu estou precisando agora, porque eu não consigo chegar em Nova York e Pensilvânia é perto. Aí liguei para o Kleber foi me buscar no aeroporto, me levou para a casa dele, e como ele sabia que eu era cristão vindo do Haggai, ele convidou um monte de pastores para me receber. E eu não sabia. E todo mundo queria saber, né, do Haggai. E aí eu comecei a falar do ministério. Todo mundo: não, esse é um ministério que nasceu, e realmente existe. E aí eu sei que eu comprei uma mala de livros sobre o tema, que aqui tinha muita literatura. E falei: bom, aí eu lembrei do americano do Gulfstream. Sim. O cara falou, tá, e levei para o Brasil. Só que não batia com o Haggai brasileiro. Eu tentei trabalhar junto com o Haggai do Brasil, mas o currículo era outro. Eu orei por isso e o pessoal que me cobria em oração aqui nos Estados Unidos, pelo Haggai, falou: Marcelo, olha, faz o que o teu coração está sentindo. Eu falei: bom, então eu não quero trabalhar com um ministério que não é atualizado com o que o Haggai americano faz hoje. Eu vou escrever um livro sobre a minha história e essa experiência. Então, nesse livro, eu abro logo dizendo da história do Gulfstream. Que legal. E ali é a história desse avivamento que aconteceu na Califórnia, onde os pastores começaram a dizer para todos os seguidores da igreja: sim, o papel de vocês aí me assistindo é exatamente o mesmo que o meu aqui em cima. E existe uma coisa: as maravilhas das bênçãos do Senhor, muita gente não tem acesso, porque quando você fala de Deus, você convida alguém para a igreja, o mundo tem alergia à igreja. O mundo tem alergia à palavra de Deus. Que isso? Que caretice, que conversa. Sai fora. O próprio inimigo, né, afasta, não deixa que as bênçãos de Deus cheguem às pessoas. Então ele falou assim: olha, Deus está tocando na gente que a gente tem que ungir aqui na igreja ministros de mercado de trabalho, onde vocês vão ser pastores, líderes cristãos, sal da terra, fazer a diferença lá na academia de ginástica, lá... Fazendo negócios, business no mundo. Lá onde você é cozinheiro, lá onde você é faxineiro, qualquer coisa que você trabalhe, Deus no mercado de trabalho. Sim. E aí ele começa, vários livros que eu comprei, começam a exemplificar pessoas que ingressaram nesse mistério, porque ele começou em 96 e eu já estava em 2012, vários anos depois. Então sim, já tinha muito livro de testemunho de pessoas que passaram por isso, que vivenciaram esse avivamento. E o que aconteceu com a maioria deles? Fizeram dos seus trabalhos, dos seus business, das suas empresas, uma igreja onde eles... Posso orar por você? Deus te abençoe. Isso. Por isso que eu falo em todo vídeo meu: Deus te abençoe, porque tudo que eu estudei sobre o ministério Deus no Mercado do Trabalho e que eu escrevi no livro, hoje se realiza plenamente na minha vida. Se eu sou próspero hoje, Robério, é porque eu botei primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Tem uma passagem que diz isso que eu gosto muito: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Será acrescentado, isso. Eu tenho um monte de gente, inclusive pessoas queridas, próximas, que não conhecem o Senhor como nós conhecemos, que dizem: Marcelo, para de falar, de misturar Deus com o seu negócio, que qualquer hora ninguém mais vai fazer o seu curso, ninguém mais vai te seguir. Para de falar. Bolsa é uma coisa, Deus é outra, não mistura as coisas. Mas é justamente o que Deus está me pedindo. Sim. E nesse obedecer ao Senhor, Robério, eu nunca poderia imaginar que eu já cheguei onde eu cheguei. E antes disso acontecer, quando eu percebi que Deus estava me conduzindo para esse caminho, eu falei para ele: Senhor,
Eu tenho mais de 50 anos da minha vida, eu lutei para a independência financeira. Mais de 50 anos da minha vida eu falei, peraí, tudo bem, eu creio em ti, eu gostaria de até participar mais da sua obra, mas primeiro eu tenho que ganhar o pão de cada dia para sustentar minha família, e eu nunca conseguia. O dia que eu falei, primeiro é o reino, primeiro é o Senhor, primeiro é estudar a palavra do Senhor e aplicar os ensinamentos do manual da vida. A Bíblia é o manual da vida. As pessoas querem comprar um televisor Smart TV hoje e achar que vai ligar sem ler o manual. Não liga, cara. Tem que ler o manual. E a vida na Terra, sem o manual da Bíblia, da palavra do nosso Criador, não dá certo, não funciona. O cara fica dando cabeçada, o cara fica com um bico de um aparato de talento e não consegue aproveitar. Isso. Fica malhando a ferro frio, enxugando o gelo, e as coisas não saem do canto e não sabe por que é. Eu vejo isso, acho que mais uma vez um tabu, a gente já falou nessa palavra um pouquinho atrás, e essa questão desse tabu, o preconceito, e todas as vezes que a gente está falando em dinheiro, não pode estar falando em Deus. Se estiver falando em Deus, não fala em dinheiro. E se mistura e fala que é o evangelho da prosperidade. Eu gosto de falar da prosperidade do evangelho. Né? Então, eu gosto, se é para quebrar um pouco o clichê, o trocadilho, eu digo, eu não gosto do evangelho da prosperidade, mas eu quero a prosperidade do evangelho. Porque, na verdade, eu acho que nós dividimos as coisas desnecessariamente. Porque existe uma maneira santa e o propósito de Deus que o homem seja próspero, isso é claro na Bíblia. Você pega, por isso nós começamos com esse texto, porque Deus dá prosperidade, Deus faz prosperar. Não tenho medo de falar, acabamos de ler um texto bíblico, que Deus, a bênção do Senhor enriquece. Está falando de riqueza. Abraão era rico. Os judeus sobre a terra é o povo mais rico do mundo. O povo mais rico da terra é o povo judeu. O povo que aprendeu com Deus como gerenciar suas finanças e que sabe que o propósito de Deus tê-los na terra é tê-los próspero. Então a gente percebe isso. Isso necessariamente não é o barateamento do evangelho ou falando coisas do tipo. Não vejo isso de maneira alguma. Mas eu vejo que às vezes a gente negligencia. Nós podemos estar agindo exatamente como lá a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um talento de Deus, cavou um buraco e enterrou, e quando o Senhor voltou, diz que depois de um tempo o Senhor voltou e pediu contas. E ele disse, Senhor, eu tive medo, e o Senhor é poderoso, e o Senhor colhe onde não plantou, então o Senhor não ia me pedir conta disso. Sim, o Senhor pediu porque o Senhor te deu para usar, e o Senhor chamou ele de servo infiel, negligente, né? Servo falho, e disse que o que tu tem na mão vai ser tirado. Porque não é que te falta o recurso, porque no começo do texto, Mateus 25, diz que o Senhor deu segundo a capacidade de cada um. Então, cada um de nós, essa palavra capacidade seria o talento, aquilo que Deus nos colocou na terra para exercer nosso mandato, né? E às vezes a gente fica separando essa coisa. Não, fala em Deus, Deus não fala em dinheiro, fala em Deus, não fala em Deus, não fala em dinheiro, fala em dinheiro, não fala em Deus. Mas Deus, a palavra de Deus fala em prosperidade. A gente falando aqui sobre os ricos. Hoje em dia, isso que você falou, pegando aí desse gap que você deixou, business and mission, ou mission as business, ou seja, missões como negócios, é a coisa do momento. Então, os empreendedores cristãos estão se espalhando no mundo para fazerem negócios em nome do Senhor. Isso é fantástico. Fala um pouco sobre isso aí que você está vendo na América, porque tem a Europa, por exemplo, tem muitos cafés, que são cafés que é para o cara não abrir uma igreja. O cara vai para a Europa, agora mesmo estou com um amigo aqui que está indo para a Europa, está indo para a Alemanha para abrir um café, mas é uma missão. Ele vai como pastor abrir um café, mas ele vai como empresário, vai como gestor, e lá ele vai sim exercer a influência dele de liderança em business, como pastor, como missionário, né? Exatamente. É isso. E aí tudo que eu fui levado a divulgar começou a acontecer na minha vida. Outra coisa curiosa é que nos Estados Unidos eu percebo uma diferença com os pastores americanos e brasileiros. Ela está intimamente ligada ao desconhecimento do mercado de ações. O mercado de ações ele tem uma fama criada
pelo sistema financeiro de que ele seria um cassino. Isso Sim. não existe no Brasil. Isso não existe na América. Não existe essa perspectiva de lugar de aposta, lugar de que a Bolsa seja um cassino. Meu filho, com 9 anos, ele já sabe o que é Bolsa de Valores na escola. Ele tem educação financeira desde a idade elementar. Isso. Né? O meu aqui de 11 anos, pelo menos, eu ensino o que é ativo e passivo. Ele já sabe o que é ativo e passivo. Já sabe, né? Então, e eles aqui, metade da população investe. No Brasil, que agora houve um boom de pessoas para a Bolsa de Valores, porque a Selic está lá embaixo, ainda assim é nada. Não dá 1% da população, quando aqui é 50% da população investe na Bolsa de Valores. Então, já existe esse preconceito do povo brasileiro em relação à Bolsa de Valores. E quando eu estive aqui na América, que eu fui para Nova York, que aí eu fui pesquisar, eu pesquisei a fundo. Aqui tem muitas casas de análise, tem muitas instituições, muitas corretoras grandes, fortes, sérias, porque no Brasil também tem muita picaretagem, algumas empresas picaretas que promovem o day trade, promovem fazer opções. Ou seja, ele faz uma propaganda induzindo a galera a investir naquilo, só que aquilo tem um propósito, que ele investiu naquilo, né? É o propósito de práticas especulatórias, de aposta. Eles induzem as pessoas a pensarem que investir na Bolsa é comprar por um preço, esperar subir para vender. Não é isso. Investir na Bolsa é entrar de sócio de uma empresa, independente de se o preço da ação sobe ou desce, escolher uma boa empresa que vai sempre querer cada vez ganhar mais mercado e dividir os proventos, dividir os lucros, ganhar dividendos, ganhar juros sobre capital próprio, ganhar bonificações, uma série de proventos que são pagos aos acionistas, que na verdade são sócios, mas que as instituições financeiras, as corretoras, os bancos, principalmente no monopólio de 5 bancos brasileiros, eles não querem que a população saiba, interessa que a população continue burra, sem educação financeira. Porque o pouquinho de dinheiro que eles têm, eles jogam lá, especulam, e aquilo, comprar, vender todo dia, gera muita corretagem, eles querem a corretagem. O cara que é investidor de longo prazo, que visa proventos, renda, dividendo, esse cara não gera corretagem, só gera corretagem uma vez. Entendi. Eles não querem que as pessoas saibam. Então, ele quer que a pessoa fique comprando e vendendo todos os dias. Fique comprando e vendendo todo dia. Então, desse mundo de gente que entrou recentemente no Brasil, que é pouco ainda, a maioria está fazendo day trade, 90% está fazendo day trade. E é uma tristeza. E eles, pior, cara, eles têm umas práticas de falar assim, olha, trabalhe alavancado. Olha, eu não gosto de citar nomes que eu posso me comprometer, mas você vê instituições financeiras grandes no Brasil botando lá, promovendo day trade, e eles colocam lá métodos de alavancagem que podem te enriquecer rapidamente, sempre assim. O alavancagem, sabe o que é? Olha, você está ganhando pouco porque você começou com pouco. Faz o seguinte, a gente te empresta um dinheiro que aí você tem chance de ficar rico mais rápido. Aí o cara não fica, obviamente, porque ele perde. Não é assim. Comprar para vender é uma aposta. Então, a alavancagem é vender dinheiro. Eles emprestarem dinheiro para vender dinheiro. Aí o cara pega o dinheiro, acreditando naquilo, perde. E aí ele fica com uma dívida do empréstimo a juros estratosféricos no Brasil. Que mais? Ainda tem multa. Além dos juros, o cara é multado. Olha, você é multado porque você não pagou no dia, multa. Naquelas entrelinhas pequenininhas. Eu tive recentemente, que muita gente conversa comigo, o cara falou, Marcelo, por favor, eu preciso falar com o professor Marcelo, ele precisa me arrumar um advogado. A empresa tal fez isso comigo, essa história que eu contei agora, acabou com a minha vida. E tem hoje várias reportagens que eu coleciono, que eu costumo colocar nos meus vídeos, tenho novas para colocar, casos de jovens, porque o jovem é muito suscetível a cair nessas conversas de enriquecimento rápido. Ele não tem experiência de vida, que a gente que já tem algumas décadas de bagagem tem. Ele acredita em tudo, ele quer resolver a vida dele rápido. Loteria. É o cassino que você fala. E aí eles acabam com a própria vida. O cara se endividou todo, 100 mil, 300 mil, aqui nos Estados Unidos também. O
cara fez uma dívida de quase $700 mil, bom, suicidou-se. Cara, o sistema é criminoso. E, Robério, eu faço um papel bem delicado, porque Deus me incumbiu de denunciar essas coisas. Então eu evito citar nomes, mas a prática, meu querido, eu sei que Deus está nessa história e eu preciso demonstrar, e tenho demonstrado. Entendi. Você pegar 250 vídeos meus no YouTube, ensinam, no mínimo, a você não cair mais em nenhuma armadilha financeira do mercado. E eu comprovo que é o caminho do enriquecimento, é o investir na Bolsa com estratégias específicas de diversificação, saber escolher boas empresas, setores bons, uma série de estratégias que a gente dá no curso e que a médio e longo prazo, que são algo em torno de 10 anos, para que a fórmula matemática dos juros compostos, que vai fazendo cada vez o seu dinheiro crescer mais rápido, ela tenha tempo de agir sobre o seu patrimônio que você vai todo mês juntando em ações. É assim que a Bolsa é uma fábrica de milionários que faz engraxates chegarem a bilhões na Bolsa. Jornaleiros como Warren Buffett, era um menino que entregava jornal. Hoje ele é o maior bilionário da Bolsa. Sim. Como? Fazendo a coisa certa. Ele diz que análise técnica de ações, que é o que gera o day trade, ele diz que isso e astrologia é a mesma coisa. Uau! Você achar que aqueles gráficos que sobe e desce, que eles dão os nomes de candle, que é velas, né? As candles, sim, subiu tanto, então se subiu 3 vezes para cima, só pode descer agora. Conversa. Astrologia. Ele até cita, que ele falou, olha, pra você ter uma ideia, se você pegar um gráfico desse e virar de cabeça para baixo, não faz diferença, porque não vai dar em nada. Já pensou? Você falou, eu fiz H em Singapura, você fez em Maui, no Havaí, e eu lembrei aqui do havaiano Robert Kiyosaki. Pai rico, pai pobre. E eu queria falar um pouquinho sobre mentalidade, que ele fala sobre 2 mentalidades, né? A mentalidade tradicional você tem lá aí. Eu tenho os 14 livros dele, Exato. Então o Kiyosaki e essa mentalidade, né? A mentalidade rica e a mentalidade pobre. Às vezes a pessoa tem uma riqueza, mas ela tem uma cabeça pobre, ela vai acabar tudo que tem. E às vezes a pessoa tem uma simplicidade financeira nesse frame, nesse dia de hoje, mas ele é próspero, esse cara vai enricar, porque ele tem mentalidade rica. Então, não é o status, é a fórmula da pessoa, né? A fórmula mentalidade rica. O pai rico e o pai pobre era toda a vida o que Kiyosaki fala no livro dele. E a gente vê aí um cara como Donald Trump, né? Um cara que se preparou desde a escola para ser presidente dos Estados Unidos. Ele é um jogador de xadrez fantástico. Eu sou admirador da história dele. Um cara que já quebrou e já ficou milionário mais 3 vezes. Então, me fala um pouco sobre essa maneira rica de pensar, maneira próspera de pensar, proativa, né? Sobre, por exemplo, o que o Kiyosaki coloca de maneira muito pontual no livro dele. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, Robério. Eu acho que a riqueza, ela começa antes de você ter dinheiro. Sim. A riqueza começa, ela é interior. Eu gosto muito do... como é que é o nome dele? Um brasileiro que é médico, fala sobre prosperidade também, esqueci, mas é um educador financeiro aí, eu vou lembrar aqui. É o Peter Liu, não, né? Oi? É o Peter Liu, não. Peter Liu, é um brasileiro médico. Bom, mas enfim, Dr. Laí Ribeiro. Laí Ribeiro, sim. O Laí Ribeiro, me lembro que eu sempre tive uma sede muito grande de ler sobre educação financeira. Eu sou um colecionador de livros sobre educação financeira desde os meus 20 anos. Eu lia já Napoleão Hill, meu pai me dava para ler, sim, mas assim, tudo só aconteceu primeiro depois da minha conversão verdadeira, né? Eu posso dizer que a minha vida era uma antes. Você morre, né? O velho homem morre para nascer de novo. Então, eu nasci um novo homem. E no começo dessa minha fase, que eu nasci de novo, né? Tudo foi a fase mais difícil da minha vida. E um dia, conversando com o pastor, ele falou assim: Marcelo, Deus
Você agora é um homem de Deus, você morreu, nasceu de novo. Mas para que ele construa a obra que ele quer construir em você, ele tem que implodir os seus alicerces. Então ele está cavando fundo e está parecendo que tudo está ficando muito pior. A sua vida, nesse momento, é um tapume de uma grande obra. Todo mundo olha e fala, caramba, o Marcelo implodiu lá para um buraco. Mas é porque ele tem que cavar os princípios errados nos quais a sua vida foi construída para criar um alicerce e base nos ensinamentos dele, porque a obra que ele vai fazer na sua vida é tão grande, que quando ela passar do nível do chão, os tapumes vão cair e todo mundo vai ver o que ele vai construir, porque é ele que está construindo. Nós não temos mérito sobre nada do que nós fazemos. Tudo bem, a gente estuda, trabalha os talentos sua, né? Mas é porque ele quer, porque ele abençoa, porque ele faz acontecer, ele abre portas e fecha portas que não é para a gente entrar. Ou seja, ele está por trás de tudo. Então, quando eu tenho uma frase, entende, desculpa, vai, fala. Eu ia cortar com uma. Quando você entende isso, as coisas acontecem. Mas você me perguntou por outra coisa, eu quis dar esse exemplo porque eu acho a fórmula da prosperidade, da riqueza. O cara tem a cabeça ela de rico, interior. embora é interior, isso. Ela é interior. Então, eu sempre digo que existe um livro chamado, um outro livro aqui, que é o Milionário Automático, se não me engano, Milionário Automático, que o T. Harv Eker, ele ensina você desconstruir todos esses tabus que a própria sociedade, às vezes os nossos próprios pais, porque não tinham educação financeira, pastores, professores, incutiram dentro da gente. Ele ensina você a quebrar isso e pensar positivamente. Então, eu sempre digo, o primeiro passo é você investir na mudança desses paradigmas interiores, com bons livros, bons mentores, bons orientadores. Aí a coisa vai começar a acontecer do exterior, vai começar, mas primeiro tem que ser por dentro. O Bob Proctor fala que o sucesso está em desaprender e reaprender. Diz que o sucesso está nas mãos daqueles que tiverem, nesse tempo, a capacidade de, tendo aprendido, desaprender para reaprender. E acho que isso é o que o mundo de hoje está nos falando. Eu tenho uma frase que eu formulei e eu não esqueço dela. Eu digo assim, Deus, você estava falando que Deus é que... eu creio na vocação, sabe, Marcelo? Isso que você falou aí, o bilionário automático, acho que foi esse o nome que você citou. Eu acho que Deus nos chamou pelo nome. E a pessoa que tem dentro de si uma centelha, que ela não para, o cara sabe que o lugar dele é mais adiante, ele sabe que o lugar dele é mais acima, e essa busca, eu entendo isso, que isso é vocacional, que Deus colocou aquela centelha naquela pessoa ali, e eu costumo dizer assim, Deus que é dono de tudo, fará e me dará tudo que eu necessite até que eu seja tudo que ele planejou. Então eu creio que essa questão vocacional, porque essa é uma fórmula, enquanto que a gente às vezes vê, por exemplo, eu tenho uma palavra que me dói até falar ela, é mediocridade, é a pessoa da média, é a questão da zona de conforto, e no final diz que Deus é que está querendo daquele jeito, né? Foi Deus que quis assim, né? Então isso é uma coisa que eu vejo que Deus está procurando. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui no Planalto Central o ano do extraordinário. E nada mais extraordinário do que um ano que tem uma pandemia no meio. Né? Nós estamos todos os projetos, a nossa palavra-chave é extraordinária. Estamos trabalhando com a juventude, chamando a juventude extraordinária. Porque o extraordinário é o que Deus quer fazer. Deus é extraordinário. E eu creio que o Deus que sempre foi extraordinário, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que fez milagres tremendos, Jesus andou na terra fazendo coisas extraordinárias, e agora estamos nós aqui na igreja. Estamos nós como povo de Deus sobre a terra. Cadê o extraordinário? Diz, não, vamos viver. Claro que o ordinário é a continuidade, a fidelidade, mas devemos ter no nosso coração uma expectativa que Deus quer fazer coisas extraordinárias através da minha vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias no lugar onde eu estou, onde Ele me deu uma vocação, né? Eu acho que, eu não lembro agora quem falou essa frase, mas assim, a questão de desenvolvimento, questão de prosperidade, questão de você crescer, de você reinar sobre a terra, vamos falar dessa maneira, de você reinar sobre a terra também numa perspectiva financeira e econômica, não é só uma questão de desenvolvimento pessoal.
mas é uma questão de que o mundo está esperando que eu seja aquilo que Deus me colocou na terra para ser. Então existe vamos imaginar assim, existe a nuvem de testemunhas que está lá no autor dos Hebreus, né? Uma nuvem de testemunhas está esperando que eu seja aquilo que Deus planejou, que Deus me colocou na terra para ser. Então o mundo está esperando Robério acontecer da maneira que Deus sonhou, né? O mundo está esperando Marcelo acontecer do jeito que Deus sonhou, né? Então eu fico muito ávido pela vida e nós temos a mesma faixa etária, nós temos a idade parecida, mas eu queria perguntar a você, claro que eu tenho uma resposta cristã, eu já vou dar ela para você não dar essa, né? Essa resposta, que seria, faça o meu curso, né? Você vai falar isso sobre o seu curso. Mas eu quero que você fale sobre o seu curso, ele é maravilhoso e eu comecei a fazer. Falta 10 minutos. Nossa, falta 10 minutos. Como enriquecer depois dos 50 anos? Você enriquece com qualquer idade através da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não é uma coisa, não é porque eu tenho um curso. Sim. Eu só consegui, tudo bem, Deus está por trás, tem tudo isso, mas a termos práticos, você não vai enriquecer nunca com produto bancário indexado pela taxa Selic. Você conhece alguém que enriqueceu economizando dinheiro e botando no banco? Me diz só um. Não, porque o teu sócio está levando tudo, o banco está levando tudo, né? Então a Bolsa é o caminho, não tem outro. Eu tenho palavras para o sistema bancário que eu uso com os meus amigos. Aqui nessa live eu não vou dizer, né? É um personagem, um substantivo, um adjetivo de gravata, que eu costumo dizer. Mas me fala um pouquinho o que você acha. Você está na América, o país da liberdade, American Dream, sonho americano. Estamos terminando, mas segura lá. Me fala o que você acha dessa coisa, como, por exemplo, capitalismo e socialismo. Essas duas coisas estão se conversando muito no mundo de hoje. Você está na América capitalista, o sonho americano. O que você acha dessa questão de socialismo? Fica à vontade também, fala o que você quiser. Eu escutei esses dias, se não me engano, como é que é a frase, assim, os socialistas, quando não estão no poder, estão tentando destruir o país. Sei. Mas quando eles estão no poder, eles conseguem. Entendi. Ah, tá. Quando eles não estão no poder, eles estão tentando destruir o país, mas quando eles estão no poder, eles conseguem, né? Eu pensei que você ia citar a frase de Margaret Thatcher. O socialismo só existe enquanto até o dinheiro acabar, o dinheiro dos outros acabar, né? Marcelão, cara, eu falei a você que o papo era bom e daqui a pouco já ia chegar no final. Eu quero te agradecer, cara. Obrigado pela nossa amizade. Deus abençoe e continue te fazendo prosperar. Me fala do teu curso, como é que a gente tem acesso ao teu curso? Robério, ainda tem 9 minutos, deixa eu completar só para fechar tudo que a gente falou. Sim. Nesse transformar interior, que é a base para você partir para o mundo exterior, a gente precisa pensar grande. Minha mãe, Laí Ribeiro, que eu ia citar, ele dizia assim, você sonha em ter um carro, mas acha que nunca vai poder ter aquele carro bacana? Entre na loja, sempre. Sinta o cheiro, enche o pulmão e sente o cheirinho e fala assim, isso é para mim. Sim, isso é meu. Aprender a entender que o que é melhor é para você. Sim, eu creio nisso. E minha mãe sempre me educou a pedir cada vez mais fé para o Senhor. Eu sempre pedi, mas cheguei onde eu cheguei, mas acho que eu estou muito longe de chegar onde onde Deus pode me levar. E recentemente eu mudei a minha oração. Sim. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais pedir somente mais fé, como eu sempre pedi a metade da minha vida. Agora eu quero pedir a fé do seu tamanho, porque a minha fé é por causa de ti e eu quero ter a fé do seu tamanho, porque ele disse que se tiverem fé mudarão montanhas de lugar, mas até agora eu ainda não consegui mudar uma. Mas talvez se eu pedir para a fé do tamanho dele, eu mude uma cordilheira, quem sabe. Sim. E a fé do tamanho de Deus, de fato, é a vontade dele. Deus está querendo que pessoas aqui na Terra digam,
eu quero o extraordinário. Eu quero o extraordinário. E eu, sabe, Marcelo, isso aí você falou de entrar num carro, citar. Eu creio que é isso. Isso tem a ver com chamado, mas despertamento, empoderamento. Deus nos deu poder. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Deus tem projeto nas nossas vidas, mas eu vejo que tem muita gente que tem poder, mas é desempoderado. Ele não tem consciência do que Deus quer para ele, não tem fé, ele não acredita, é uma vela apagada, né? E eu creio que Deus se alegra quando alguém diz, Senhor, eis-me aqui. Isso é um eis-me aqui missionário, tão usado no aspecto, às vezes somente numa perspectiva de sofreguidão missionária. Eis-me aqui, né? Tá? Mas eu acho que o eis-me aqui, de todas as caminhadas nesse mundo, nós vamos sofrer. O sofrer é implícito a vida, não implícito a pobreza. É implícito a vida. Você ser rico, ser pobre, todos vão sofrer. Agora, e dizer eis-me aqui não é eu quero viver uma vida medíocre. Eis-me aqui significa eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida, né? Então eu creio dessa maneira. E como é que a gente faz? Como é que eu faço? Eu quero saber do curso. Para vocês saberem tudo sobre mim, eu acho melhor ir no meu canal do YouTube chamado Como Enriquecer. Essa é a marca que Deus me deu, Como Enriquecer. Então está no canal Marcelo Veiga, Como Enriquecer no YouTube. De lá tem link para tudo que eu faço. Aí você acha o caminho. Robério, hoje, 7 de setembro, dia da independência, eu falo muito sobre independência financeira. Isso. Um dos nossos cursos está sendo lançado, eu fiz uma sociedade, está sendo lançado na Europa em 5 idiomas. Que coisa fantástica. Hoje de manhã, eu não podia imaginar, há 15 dias atrás eu não podia imaginar. A gente teve no meio da pandemia, a gente quis ousar, eu falei, agora vamos ganhar em moeda forte do primeiro mundo, lançamos um projeto para a Europa, e aí alguém que trabalha conosco falou assim, peraí, por que não traduzir logo e lançar em 5 países? Sim. Eu falei, por que não? É Deus respondendo as minhas orações. Maravilha, é isso aí, cara. E tudo começa a acontecer, de repente eu ia fazer um lançamento, estou fazendo 5 ao mesmo tempo. Olha só, coisa fantástica. Então, Marcelo Veiga, Como Enriquecer. E aí, quem sabe, muita gente hoje, simbolicamente, você sabe que isso foi uma agenda que eu fiz, não necessariamente, mas quando eu vim 7 de setembro, nós falamos sobre isso. Então, dia da independência, né? Quem sabe, muita gente que está assistindo essa live hoje, Marcelo, eu creio que ouvindo isso que a gente está falando, sobre vontade, sobre chamado, sobre dizer a Deus, eis-me aqui, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o propósito que o Senhor tem, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja nessa terra, e isso eu digo, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim. Eu creio que no dia de hoje, Marcelo, a vida de muita gente vai ser transformada a partir dessa live que nós estamos fazendo aqui. Amém. Meu querido, obrigado por sua participação. Um abraço. A Kézia e o príncipe aí. Eu esqueci o nome dele agora, do seu príncipe. Felipe. O Filipão. É nome de rei também, né? O nome de príncipe. Tá bom, Marcelo. Obrigado, cara. Deus te abençoe. Um grande abraço. Dá aí uma saudação ao nosso povo aí, antes do nosso tchau. Olha, prazer é meu, uma honra muito grande. Quem quiser ter contato comigo, eu falo com todo mundo, eu respondo. Nem sempre consigo atender todo mundo, mas eu tento e eu consigo falar com a maioria. É só me procurar nas redes sociais aí que a gente conversa, tá bom? Marcelo Veiga, Como Enriquecer. Querido, Deus te abençoe e continue te fazendo prosperar. Tamo junto aí. Amém. Grande abraço, Marcelo. Obrigado. Deus te abençoe. Roberto. Siga te abençoando. Amém.